Bem, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o momento que você esteja assistindo esse vídeo. Pessoal, devido à pandemia, que está no mundo em razão do coronavírus, o mundo parou, os serviços, os postos de trabalho pararam e a gente está em reclusão domiciliar, A gente está em casa, de modo a fazer com que esse surto pare, ou pelo menos diminua, até a gente encontrar outros meios de se encontrar novamente e voltar para a sala de aula. Devido a isso, várias instituições de ensino no Brasil e no mundo vêm adotando mecanismos, especialmente educação à distância, para prosseguir com suas atividades, de modo que os alunos não percam o semestre letivo. E aí, a Uniplan, Unidade Codó, também está prosseguindo com essa metodologia e os professores não estão medindo esforços e buscando ações que minimizem o processo de ensino e aprendizado. Nós estamos utilizando o grupo de WhatsApp, A gente tem um grupo de WhatsApp da nossa disciplina Interpretação e Produção de Texto. Este vai ser o canal principal de comunicação, juntamente com o ambiente virtual do aluno. E pelo WhatsApp eu vou estar passando os textos a serem estudados para vocês, vou estar enviando os slides das aulas, inclusive o slide de hoje. Vou estar também enviando o link dos vídeos, desses vídeos que eu estarei gravando e repassando para vocês. E também as orientações para o acesso do fórum. É importante também, pessoal, além desses mecanismos, vocês tentarem utilizar o ambiente virtual do aluno, irem lá no fórum de discussão. Toda semana eu vou estar preparando uma aula, disponibilizando um vídeo, disponibilizando o texto, o slide e abrindo uma discussão no fórum. É necessário que vocês acessem o fórum, tentem acessar o fórum. Caso você não consiga, você manda uma mensagem para mim, a gente conversa e vê um outro meio, você encaminhar por e-mail ou outro tipo. Mas pessoal, então, para dar continuidade às nossas aulas e iniciar esse nosso trabalho EAD, a aula de hoje vai ser sobre tipologia textual. No nosso último encontro presencial, a gente começou a tratar sobre tipologia textual. A gente vai retomar nessa aula de hoje, dividida em alguns vídeos, outros pontos, retomar alguns aspectos e desenvolver outros pontos sobre tipologias textuais, para a gente prosseguir nosso assunto, a ser trabalhado na disciplina textual, do curso de bacharelado em administração. Pois bem, pessoal, iniciando nossa aula de hoje, quando a gente fala de tipologia textual, a gente vai pensar em tipos textuais. Quais são os tipos textuais utilizados? Quais tipos textuais mais comumente utilizados por nós? E a gente vai trabalhar isso, voltando também dentro de um aspecto da nossa última aula, que foi linguagem. A gente viu que a linguagem ela é esse instrumento de comunicação. Lembrando que comunicação é o quê? Por é uma ação de pôr em comum. Comunicação, ação de pôr em comum uma ideia. Então a linguagem vai ser esse instrumento de comunicação, esse instrumento de pôr em ação, algo comum, E um desses mecanismos de linguagem que a gente vai trabalhar hoje é o texto. Vai ser o texto, que vai ser uma unidade linguística, dentre as várias unidades linguísticas, como meme, que a gente trabalhou na última aula, língua, arte de modo geral, seja ela música, teatro, cinema, pintura. Dentre todas as unidades linguísticas, o que vai chamar a atenção hoje é a unidade linguística. E aí a gente vai, dentro do assunto trabalhado hoje, de tipologias textuais ou tipos textuais, perceber aspectos envolvidos nessa unidade linguística que é o texto.
Bem, pessoal, o texto, para a gente entender, né, a gente parte do princípio, né, de que o texto é essa unidade linguística ou comunicativa básica. O que quer dizer isso, pessoal? O texto é essa unidade comunicativa básica por ser a unidade comunicativa mais utilizada ou amplamente utilizada por todos nós. Né? Se comunica, na maioria das vezes, né, através de quê? Através do texto, basicamente. Né? Fundamentalmente, a gente utiliza o texto para se comunicar. Então, ela é essa unidade linguística comunicativa básica porque a gente amplamente utiliza ela como forma de comunicação. E, ademais, o texto também é esse produto concreto da linguagem, significando que, significando que o texto ele é a representação material, né, da ideia do que seria linguagem. Né? É através do texto que a gente vê materialmente o que é a linguagem, né? Vê materialmente essa ação de pôr em comum uma ideia. Através do texto, a gente lendo um texto, que materialmente a gente vê essa ideia posta de modo comum a todos. E aí, pessoal, é importante dizer, né, que nossa aula de hoje, fazer esse parênteses, que nossa aula de hoje é dentro do texto de vocês, da apostila da unidade 1, que eu vou inclusive estar enviando para o grupo. E ele se dá a partir da página 43. Né? E aí, dentro do texto trabalhado, há um conceito de texto que é importante a gente destacar na aula de hoje, que é através dele que se tem as características, né, essenciais de comunicativa básica que é o texto. Né? É um conceito do Bernard, de 82. Ele fala o seguinte, tem o slide de vocês, o segundo slide. Texto é a unidade linguística comunicativa fundamental, produto da atividade verbal humana, que possui sempre caráter social. Caracteriza-se por seu extrato semântico e comunicativo, assim como por sua coerência, profunda e superficial, por causa da intenção comunicativa do falante de criar um texto íntegro e da sua estruturação mediante dois conjuntos de regras, as próprias do nível textual e as do sistema da língua. Pessoal, por que é importante esse conceito aqui do Bernardes? Porque através desse conceito, pessoal, que a gente vai entender as características essenciais do que é texto. Do que é texto, né? Quando eu conceituo, pessoal, todo conceito tem por plano de fundo características essenciais daquilo que se é conceituado. No caso aqui, as características essenciais do que é texto. Então, pessoal, no slide vocês tem bem marcadozinho todas essas características para entender essencialmente o que é texto. E aí, dentro desse conceito, é importante destacar primeiro. Texto é, primeira característica, a unidade linguística comunicativa fundamental. Primeira característica do texto é ele ser uma unidade linguística comunicativa fundamental, que foi aquela primeira coisa que a gente mencionou. O texto é uma unidade linguística fundamental ou básica. Por quê? Porque ele é essencialmente utilizado por todos os indivíduos como forma de linguagem, como forma de comunicação. Daí porque ele ser a unidade linguística comunicativa fundamental ou básica. Segundo ponto, produto da atividade verbal. Isso é importante a gente destacar, pessoal, porque quando a gente fala de linguagem, e aí a gente trabalhou isso nos nossos últimos encontros de sala de aula, a gente fala que a linguagem ela se divide em linguagem não verbal. Né? A linguagem verbal utiliza essencialmente a escrita, né? Melhor dizendo, exclusivamente, não essencialmente. Né? Ela utiliza exclusivamente a escrita, e a linguagem não verbal ela utiliza outros meios que não a escrita, como imagens, sons, né? Utiliza a escrita. O texto, pessoal, ele é produto dessa atividade verbal porque ele utiliza o quê? Exclusivamente a escrita.
é exclusivamente através da escrita que o texto, por exemplo, quando eu vejo só uma imagem. Eu tenho um texto quando eu vejo palavras. E o conceito prossegue, né? Produto da atividade verbal humana que possui sempre caráter social. Terceira característica, o texto tem caráter social. O que significa isso? Significa dizer que ele é produto da ação humana, pessoal. Ter caráter social, o texto é então produto dessa ação humana. Ele é produto de nós, enquanto seres humanos vivendo em sociedade. Né? O ser humano, enquanto vivente em sociedade, foi que desenvolveu o texto, foi que colocou o sentido no texto. Né? É ele que traz esse sentido. Lembrando desse aspecto do caráter social, a gente também lembra aí um caráter social e histórico, né? Porque o texto ele sofre essas modificações com o passar do tempo, né? Por ter esse caráter social e também histórico, né? As palavras elas mudam com o passar do tempo. A exemplo do você com vós me sei. Né? Encurtou-se isso durante o tempo e hoje você utiliza a palavra você, né? Escrita V-O-C-E, acento circunflexo no E. E aí as redes sociais, por exemplo, modificaram também a utilização da palavra você. Né? Hoje em redes sociais, ao digitar uma conversa, uma palavra por extenso, você utiliza o quê? Uma abreviação, VC. Né? Então, pelo texto ter esse caráter social e, consequentemente, histórico, ele sofre alterações e influxos da sociedade aonde ele está. Né? E aí, outro exemplo de que o texto tem caráter social, consequentemente, ele se modifica com a sociedade, é a utilização da palavra farmácia. Né? Antigamente, farmácia era escrita com PH. Né? Com o desenvolvimento da língua, com o desenvolvimento da sociedade, farmácia a ser escrita apenas com F. Né? Então o texto tem esse caráter social, por ele ser um produto da sociedade, do meio social. E aí, pessoal, o conceito Bernardes prossegue, né? Que possui sempre caráter social, caracteriza-se por ser ato semântico e comunicativo. Né? E aí, é a quarta característica. E aí eu chamo a atenção para o que essa característica se refere, né? Significa isso. E também chamo a atenção, pessoal, no slide de vocês, para a palavra extrato. Né? Extrato com S, que tem conceito. Né? Isso é uma essa diferenciação do que é extrato com S e extrato com X. O extrato aqui, referindo na conceituação de texto, é utiliza-se o S. E esse extrato aqui significa uma camada. Camada. Diferencia-se a camada. Extrato com S significa camada. Extrato com X, pessoal, é o extrato de extrair. Né? Extrair algo. Né? A exemplo de que? Extrato de tomate. Né? Extrai-se a essência do tomate para fazer esse produto. Extrato bancário. Né? Então, há essa diferença. No conceito aqui, o extrato é com S. Então, isso influencia no sentido. E aí, a característica é, o texto caracteriza-se por seu extrato semântico e comunicativo. Ou seja, o texto ele vai se caracterizar por sua camada. Camada tanto semântica como comunicativa. Ou seja, uma camada semântica de significado e uma camada também dessa ação comunicativa, né? De pôr em comum uma ideia. Então essa é outra característica do texto. E aí o conceito prossegue. Vejam bem, pessoal, todas essas características eu deixo grifada no slide de vocês, em negrito, né? E aí, prossegue-se as outras características dessa conceituação. E por sua coerência profunda e superficial, por causa da intenção comunicativa do falante de criar um texto íntegro. E aí, coerência e fazer essa observação, quando a gente trata
Primeiro, saber o que é coerência. Coerência, pessoal, mencionado em sala de aula, tem a ver com um sentido lógico. Um sentido lógico referenciado no texto. As unidades de sentido organizadas no texto. Já a coesão, pessoal, tem muito mais a ver com a estrutura, com aspectos gramaticais e de escrita mesmo, postas no texto. Então é importante fazer essa diferenciação. E aí, quando eu coloco aqui, nesse conceito, fala que o texto também por sua coerência profunda e superficial por causa da intenção comunicativa do falante de criar um texto íntegro, né? Ele caracteriza-se então o texto de modo geral por dar essa sequência lógica de sentido, né? E aí, a última característica é essa que fala, né, no finalzinho do conceito, e da sua estruturação mediante dois conjuntos de regras. Quais são essas regras? As próprias do nível textual e as do sistema da língua. Ou seja, isso quer dizer o que, pessoal? Quer dizer que o texto ele vai se modificar tanto em razão do nível textual utilizado, ou seja, de quem está falando, que nível, a nível técnico, digamos assim, o falante tem. Ou seja, uma coisa é um texto escrito por uma pessoa que tem ensino superior, né? Espera-se desse texto uma organização lógica mais apurada, espera-se desse texto uma utilização bem mais aprimorada da linguagem gramatical, uma linguagem correta, e outra é um texto escrito por uma pessoa que sequer acabou digamos, o ensino fundamental. Ou seja, esses níveis de linguagem são importantes também, níveis textuais, melhor dizendo. E o sistema da língua, né? É respeitar, por assim dizer, os aspectos gramaticais. Então, dentro desse conceito, a gente consegue perceber essas características do que se entende por texto. E aí, essa é a primeira parte, a gente prossegue a aula no vídeo seguinte.